pastor João Barbosa. Deus te abençoe. Fique à vontade. Glória a Deus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Muito feliz de conhecer o pastor Cielo. Acreditou que poderia fazer algo para o reino de Deus. Eu vi aqui pessoalmente, grande prédio, essa arquitetura. Eu tenho 2 filhos arquitetos que se formaram, formou na PUC e outro na faculdade. Eles amam o trabalho da construção civil, mas eu cheguei aqui, arquiteto, construtor, porque isso aqui é uma obra impressionante pela altura, pelo tamanho, o lugar que foi feito. Isso aqui é para chamar a NASA. Vem ver. E não tem trinca, não tem vazamento, é perfeito. Deus abençoe o pastor Cielo. Fiquei feliz de ver. Conheceu o pastor Cieliton. Rapaz, eu com o nome desse eu sei que é famoso no Brasil, Cieliton. Olha a diferença de João. João todo mundo é. É Cieliton. Quem é Cieliton? Alegria, Cieliton. Que Deus te abençoe. Deus permitir, quero estar mais perto de você para juntos fazermos algo para o reino de Deus. Muito obrigado pela oportunidade. A vocês que vieram aprender, eu vou, antes de vocês sentarem, lhes dizer que uma escola bíblica, uma escola de mentoria, uma escola que você entra para aprender, às vezes uma frase já vale os seus 45. Uma frase já vale o seu tempo. Só que você tem que ter percepção para captar aquilo que realmente Deus vai fazer com você. Eu vou dizer uma frase aqui, não preciso escrever, mas depois você pode escrever. Eu, quando faço o simpósio de casais, eu viajo pelo Brasil, um seminário chamado For My Family, levo o Nani Azevedo comigo, ele canta, eu falo para casais. Nesse simpósio For My Family, que é por minha família, eu inicio com uma frase: casamento não acaba. Só essa palavra, casamento não acaba. E eu explico para os irmãos e para as irmãs, você entender que um filho pode se tornar drogado, bêbado, ladrão, feio, bonito, ele é filho sempre. Ele foi preso, a mãe vai na cadeia. Ele foi para a casa de recuperação, a mãe vai na casa de recuperação. Ele vendeu as coisas de dentro de casa, a mãe chora, mas nunca diz não é mais meu filho. Em qualquer situação ele é meu filho, se ele for bom ou ruim. No casamento não. No casamento a gente trabalha, se fizer isso, acabou. Se tiver esse caminho, terminou. Se me falar isso, acabou. E aí eu ensino na escola de casais, quando você faz essa frase, casamento não acaba, e você vai ter que ficar com esse infeliz a vida toda, esse cabeça de bagre que fica te enchendo a paciência, porque casamento não acaba. Então você vai investir tempo e dinheiro para resolver o problema dele ou dela. Porque se não acaba e eu vou ter que aguentar esse trem aqui a vida toda, então você começa a investir tempo, dinheiro, chama um pastor para orar, chama um psicólogo, um psiquiatra, porque você não trabalha com a hipótese do casamento acabar. Mas quando você coloca no seu coração, se ele fizer, se ela fizer, acabou, o diabo vai trabalhar aí para separar vocês. Então, já assim de entrada na escola, escreve isso aí: casamento não acaba. E aí você vai olhar para o seu marido, vai olhar para a sua esposa e vai: cara, tem que arrumar esse trem. Eu vou ter que viver o resto da vida com ela. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Agora, se você trabalhar com a hipótese, eu não aguento mais, eu já não suporto mais, é igual o filho, você tem que sempre lutar para que ele esteja ao seu lado. Vamos lá, abra a Bíblia comigo no livro de Oséias. Nós vamos ler Oséias, capítulo de número 4. Eu vou pedir para quem achar primeiro fazer a leitura bem alto para mim. Quem está no som aqui? Você está. Vou falar. Dá para me ouvir se eu falar nessa distância aqui? Vocês vêm aí? Se eu pegar fogo, eu levanto aqui. Você não precisa nem levantar nem abaixar. Oséias capítulo
4. Eu sei que é difícil achar. Vocês estão numa escola bíblica. Quem encontrou, leia bem alto para mim. Só Marcos. Então leia alto. Versículo 6. 4 e 6. Bom, eu vou ler agora, você olha na sua Bíblia, eu vou ler na NVT, a nova versão transformadora. Diz assim: meu povo está sendo destruído porque não me conhece, porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Eu não os reconhecerei como meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei do meu Deus, seu Deus, eu me esquecerei de seus filhos. Essa palavra sempre me marcou demais. Deus falando com o povo de Israel, do meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Essa é a história da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus está perdendo os seus membros, está perdendo os seus obreiros, está perdendo a sua estrutura. Nós fomos a igreja, o pastor Célio tem a minha idade, que não tínhamos onde pôr o povo. Qualquer garagem, qualquer salãozinho, o povo ficava para a rua. Eu, por muitos anos, lutei para arrumar lugar para pôr as pessoas, porque era muita gente. E nós agora estamos lutando para achar gente. Muitos grandes templos vazios. Pega a sua Bíblia comigo, vamos ler ainda em pé, Efésios capítulo 4, versículo de número 13. Efésios 4. Não sei se vocês deram a apostila. A apostila vai estar à noite para vocês com esse texto bíblico. Efésios capítulo 4, versículo de número 13. Diz assim: até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Se você estiver estudando, eu queria que você grifasse com caneta, se você tiver coragem de fazer na sua Bíblia, essa palavra aqui, até que todos. Só isso aí, até que todos. Porque a expressão do apóstolo Paulo é do aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Pode sentar, e eu vou aqui já fazer um desafio para vocês. Dá para acreditar que alguém aqui vai chegar à estatura de varão perfeito? E o versículo 12 vai dizer que todo estudo, todo esforço é para que nós venhamos a chegar a essa estatura, a esse tamanho. Eu quero convidá-los também a abrir a Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 2. Depois eu quero que vocês revisem na apostila. São Lucas, capítulo 2. Esse versículo me impactou. Eu usei ele por quase um ano na minha igreja, falando sobre essa passagem bíblica. Capítulo 2, verso 52. Último versículo. O texto diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Preste bem atenção. Jesus crescia em 3 dimensões: sabedoria, estatura, graça. Ele seguia crescendo. É muito importante vocês entenderem, porque esse texto mostra que Jesus, aos 12 anos, ele já dava aula para doutor. Há 12 anos, os escribas, os fariseus se encantavam com a sabedoria do garoto. Ele era muito profundo, mas a Bíblia diz que ele não parou de crescer. Este é um outro grande erro de todos nós, cristãos pentecostais. Nós paramos de crescer.
Muita gente conseguiu fazer o básico em teologia, a maioria não conseguiu fazer o bacharel, e quem fez só tem o diploma. Vou explicar por quê. Alguém aqui já terminou o ensino médio, fez o fundamental e o médio? Levante a mão, só quem fez. Bom, a maioria. Bom, então eu vou até sair aqui para poder ensinar melhor para vocês. Eu vou pegar as meninas aqui. Vocês fizeram ensino médio, ok? Passaram, tem diploma. Eu posso fazer algumas perguntas de química? Hã? Nem uma fórmula? E física? Dá para ir? Então, vamos para os varão então, porque eu acho que as meninas não deram. Eu vou falar com vocês que terminaram o ensino médio. Teve alguém ali que fez uma careta. Isso é o que acontece na vida de vocês em termos de teologia. Vocês passaram os olhos sobre a matéria, conseguiram o diploma, mas vocês não continuam. Vocês simplesmente têm a história que eu tenho de teologia. Eu fiz o básico. Sabe quanto tempo faz que eu fiz o básico? 35 anos atrás, quase 40, básico em teologia. E você tem um conhecimento bíblico tão raso como você conhece química e física, apesar de lá você ter tido nota azul. Deu para passar. Só que você nunca mais viu a matéria. Você nunca mais se debruçou a matéria. E teologia não é para pendurar diploma, irmãos. Teologia é um estudo constante. Se você não tomar atitude a partir dessa escola bíblica e fazer, eu vou ler a Bíblia todo dia, eu vou ler a Bíblia diariamente, e eu quero que você escreve aí uma coisa que eu estou ensinando nas redes sociais, 2 formas de leitura. Escreve aí, 2 formas de leitura bíblica. Como vocês estão... Isso aqui pode mudar a sua história, hein? Pode mudar a sua estrutura ministerial. 2 formas de leitura bíblica. Primeiro, leitura devocional. Leitura devocional. E aí você vai escrever na frente, diária. Todos os dias eu tenho que ler uma página, 2, 3, 5 páginas da Bíblia. Essa é a leitura devocional diária. Pastor, pastores não estão lendo mais Bíblia. Nós estamos aqui hoje 10 horas e 42 minutos no meu relógio. Quantos de nós aqui leu 5 páginas da Bíblia hoje? Forcei, né? 5 páginas é muito. Quantos levantaram hoje aqui, tomaram, escovaram os dentes, lavaram o rosto, pegaram a Bíblia e dizer, eu não saio sem ler uma página? Uma. Vocês são alunos da escola bíblica. Vocês vieram aprender a Bíblia. Mas vocês têm a Bíblia como um livro que você cata ele lá e traz. Porque a leitura devocional está acabando. Homens batizados com o Espírito Santo, de gravata, um curso teológico, mas que não tem mais a alegria, o prazer, a satisfação de abrir as Escrituras e ler, sem estudar. É uma leitura devocional. Eu vou ler o Salmo 23, mas não vou estudar o Salmo 23. Eu vou ler Efésios, mas eu não vou fazer para pegar uma enciclopédia e dividir os versículos. Não, eu vou ler para entender o que Deus quer falar comigo. Olha aqui para mim. Irmãs, irmãos, como você lida com aquilo que é sagrado e não usa a Bíblia Sagrada? Isso aqui está arrebentando com a estrutura da igreja. Eu conheci uma irmã Edileuza, no início da minha fé, e a irmã Edileuza era analfabeta. Ela não conseguia ler nem escrever, mas ela amava tanto a Bíblia, que a irmã Edileuza pegava a Bíblia e carregava ela assim, ó.
como se fosse um objeto sagrado. E eu descobri que a irmã Edileuza gostava de abrir a Bíblia e ficar passando a mão e folheando. E eu perguntei para ela: irmã Edileuza, o que a senhora vê? Esse pastor, parece que sai umas... Pastor não me chamava de Joãozinho. Joãozinho, parece que sai uma chaminha de fogo assim, ó. É tão agradável. E ela enchia os olhos de água, olhando o texto sem ler. E eu disse para ela: irmã Edileuza, ore, que Jesus pode te ensinar. Olha só. E ela desejou tanto, e jejuou tanto. E ela tinha a igreja pequena, vocês devem conhecer o que é a igreja pequena, pouca gente. E ela sempre tinha oportunidade para dar um testemunho. O que a irmã Edileuza falava? Irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu vou pedir para o irmão fulano ler a palavra de Deus no capítulo tal e versículo tal. O irmão lia, levantava e lia para ela. E ela comentava. E um dia ela chegou na nossa congregação, chorando, falando em línguas, pôs-se em pé para dar o testemunho e disse: irmãos, Jesus me ensinou a ler. Aquilo para mim, como novo convertido, como é que Jesus ensinou a ler? Ele está meio esquisito. E ela abriu as escrituras e começou a ler. Eu fiquei assustado. E glória a Deus. A irmã Edileuza só conseguia ler a Bíblia. Não lia uma folha de papel, ela não conseguia ler. Mas a Bíblia ela lia. Aquilo me encantou, porque a Bíblia dela era marcada de lágrimas. Ela chorava lendo as escrituras. Agora, eu sou casado há alguns anos e eu tenho um garoto que tem síndrome de Down, o Eric, loirinho. Quem me acompanha nas redes sociais já deve ter visto o Eric. E o Eric fez 29 anos no ano passado, vai fazer 30 anos agora, e ele não conseguiu ser alfabetizado. Ele escreve o nome dele, Eric, com muita dificuldade, mas ele não consegue ler, não consegue escrever. Só que o Eric ama a Bíblia. Todos os dias à noite, ele senta, pega a Bíblia, uma caneta, começa a grifar os versículos como se fossem letrinhas. E eu olho para ele e disse: filho, você está entendendo? Ele olha para mim: não. Mas ele ama a Bíblia. Eu pensei: meu Deus, um garoto com tem desejo de ler a Escritura. De obreiros, irmãs, irmãos, batizado com o Espírito Santo, envolvido na obra, mas não consegue ler um capítulo. Você não tomar a decisão de ter devocional, você vai diminuir, até o ponto que você vai se tornar carnal. Isso levou os nossos pastores a tornarem-se homens briguentos, políticos, gananciosos, amantes de si mesmos, porque eles perderam o contato com a Escritura para uma leitura devocional. E conhecereis a verdade vos libertará. Curva a sua cabeça, feche o seu. Aleluia. Feche os olhos e diga comigo: aleluia. Eu quero que você abra a boca e diga comigo: Senhor Deus, traga de volta o amor pela tua palavra. Aleluia. Diga comigo: aleluia. Examinais as Escrituras. Examinais as Escrituras, porque cuidais nela ter a vida eterna. Orabashura bacandarabás. Quem puder adorar a Deus, adore. E Jesus crescia. Jesus crescia em estatura. Aleluia. Em sabedoria e na graça diante de Deus e dos homens. Olhe para mim dando glória a Jesus. Se você estiver ainda me acompanhando, escreva agora embaixo desta palavra aí: leitura de estudo. Leitura de estudo. 3 vezes por semana.
Essa leitura de estudo é diferente da leitura devocional. É a leitura que você vai estudar um texto, uma palavra. Quem é Davi, quem é Josué, quando foi escrito, quem escreveu, o que significa amor, aonde a Bíblia fala de amor no Velho Testamento, no Novo, existe 3 tipos de amor, um só. A leitura de estudo, você vai pegar uma enciclopédia bíblica, uma concordância, um dicionário, vai abrir ferramentas para você estudar. Esse tipo de leitura, ele precisa ser feito mesmo sem vontade. Diga comigo, mesmo sem vontade. Olha para quem está do seu lado, diga, vontade você tem de comer churrasco. Diga para ele, vontade você tem de comer churrasco. A nossa vontade é de ficar na cama um pouquinho mais. Você não teve vontade de dormir um pouquinho mais hoje? Sim ou não? Teve? Aqui, ó. 2 aqui que teve vontade de ficar um pouquinho mais na cama. A maioria das nossas vontades são desejos nossos, carnais, de comer um pouco mais, de beber, de dormir um pouco mais, de ganhar dinheiro. As nossas vontades estão sempre ou quase sempre no padrão humano. As vontades espirituais, elas são muito pequenas. Eu conheço algumas pessoas que têm vontade de orar. Conheço algumas pessoas que não vê a hora de receber para dar o dízimo. Disse, ai, que vontade de entregar o dízimo. Eu conheço algumas pessoas que têm vontade mesmo. Então, vamos lá, estudo bíblico não depende de vontade, é disciplina. Você vai ter que se policiar, e aqui eu vim para te ensinar. Eu quero que você escreva uma frase que já mudou a vida de muita liderança. Escreve aí, disciplina é tudo, disciplina é tudo em tudo. Disciplina é tudo em tudo. Parece até um trava-língua, né? Disciplina, agora o que eu vou te dizer aqui, irmãos, vai mudar a sua vida, hein? Disciplina é tudo em tudo. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Ele teve vontade para jejuar? Jesus, quando está no Getsemane, a vontade dele é não enfrentar a cruz. Mas a disciplina vence a vontade. Há uma lenda urbana, uma lenda pentecostal, que usa a expressão, eu não senti, eu não estou sentindo. Se eu sentir, eu vou. Se eu sentir, eu vou fazer. Mas, infelizmente, isso é um erro muito grande da nossa liderança. Você não tem que sentir nada, porque você não vai sentir vontade. Você vai ter que educar o seu corpo e dizer, eu vou fazer. Disciplina, irmãos, é tão forte que eu vou usar uma expressão aqui que para mim ninguém nunca ouviu. Amor não é suficiente. Escreve aí, amor não é suficiente. Você vai parar para pensar o seguinte, conhece alguém, e aqui eu vou precisar de testemunho, alguém, 2 pessoas, homem e mulher, que se amaram demais, ou que se amava e vivia que nem gato e cachorro? Quem conheceu 2 pessoas que se amavam demais? Tem só uma irmã que conhecia? Não é falta de amor. Você ama demais aquele cara, ou aquele cara ama demais essa menina. Existe amor, mas sem disciplina não dá para conviver. Porque ele faz o que quer, ela faz o que quer, ele fala o que quer, ela fala o que quer. Há amor envolvido, mas não tem disciplina. Porque quando eu amo, eu tenho alguns sentimentos que me movem.
Mas se eu não tiver disciplina para educar o que eu vou falar, para educar o que eu vou fazer, para treinar o que eu vou fazer, eu posso estragar o meu relacionamento conjugal. Meus irmãos, disciplina é tudo, em tudo. Sabe por que alguns de vocês ganham pouco mais do que o salário mínimo e não perde a hora? E vai trabalhar com dor de cabeça, vai trabalhar com TPM, vai trabalhar depois que brigou com a esposa, vai trabalhar depois de uma noite de sono, apesar do salário não ser muito, porque você não vai ter outro. E se você ficar desempregado, você não sabe o que fazer. E aí você tem disciplina, você não sente de ir, você não tem vontade de ir, você tem vontade de mandar aquele patrão ir orar, mas você engole e dá até um sorriso. Isso é disciplina. Ai, que raiva! Ah, se eu pudesse! Você está sorrindo de forma disciplinada, mas não é alegria. Eu estou aqui com um grupo de mulheres, já levantou e se arrumou e enfeitou e arrumou o cabelo sem um pingo de vontade? Nunca aconteceu. Sempre quando você se arruma, está com vontade. A grande maioria das mulheres se arrumam por disciplina. Eu tenho que ir, eu não posso ir desse jeito, não tem como. E aí você se faz o que tem que fazer, mas não é porque você está sentindo. Cara, tão forte essa lenda pentecostal que muita gente está distanciando de Deus porque ele só faz aquilo que ele sente. Eu coloquei aqui, irmãos, desejo é um sentimento muito importante para o reino de Deus. Eu tenho que desejar, eu preciso amar, eu preciso ter emoção, mas não é suficiente. O que faz a diferença é a minha disciplina. Eu vou fazer o que tem que ser feito, independente de qualquer coisa. Isso é domínio próprio. Meus irmãos, vocês estão aí em leitura devocional diária e leitura de estudo 3 vezes por semana, ok? Bom, como é que você vai fazer para, a partir dessa primeira EBO, você ler a Bíblia todo dia? Quem é que pode me dar um... Vamos ao presidente aqui, ao pastor setorial, o pastor Cieliton, é isso? Como é que o senhor vai fazer para ler a Bíblia todo dia, pelo menos 2 capítulos? Qual é a ação que o senhor vai ter? O que vai fazer? Separar um horário. Deixa o meio que programado. Então ele vai separar um horário, que esse é o horário de ler a Bíblia. Eu vou ensinar algo para vocês, ler a Bíblia todo dia. Isso muda o seu jogo, muda a sua maneira de fazer. Escolhe alguém que você vai ter que dar satisfação. Seja o marido, seja o filho, seja o pastor, seja um colega de ministério. Eu vou ler a Bíblia todo dia e eu quero que você me cobra. E no final do dia você vai mandar um WhatsApp. Já li 2 capítulos hoje. Ó, isso é muito sério. Cobrança. Por que você não falta no trabalho? Porque se você faltar, vai ter punição. Se você faltar demais, você perde o emprego. E por que você não lê a Bíblia todo dia? Porque não há punição, não há cobrança. Você não sentiu, você não fez. Cobrança é o que transforma. Por que eu estou hoje aqui? Eu senti de estar hoje aqui? Eu fui dormir 2 horas da manhã, 2h30, 3 horas. Eu tenho dificuldade com sono. Como é que eu vou estar aqui de manhã? Disciplina. Eu disse para o corpo, vai cara, bora. Do contrário, eu não venho. Então, eu preciso que você escreva aí: cobrança faz a diferença. Cobrança faz a diferença. Pastor Cieliton, se o senhor fizer um acordo comigo, João Barbosa, pastor João, eu vou ler 5 capítulos por dia, e eu fazer com você, eu vou ler 5 capítulos por dia. Então tá bom, todo dia à noite eu mando para vocês quanto capítulo eu li. O dia que eu ler só 2, eu vou ficar com vergonha de você, porque eu vou mandar só li 2, Cieliton, e você vai mandar para mim com a carinha de sorriso, aquele emoji sorrindo, e vai dizer, eu li 10 hoje, chefe.
cria uma cobrança, eu criei um propósito de oração. No meu propósito de oração, eu tenho 15 pessoas para me cobrar. E às vezes dá 11h15 da noite, eu falo, meu Deus, vai dar meia-noite. Não terminei, eu tenho aqui. Eu não terminei o meu propósito de oração. Eu às vezes estou orando, não é porque eu sinto, não é porque eu quero, mas é porque eu vou passar vergonha com meus pastores. E aí eu criei um método que eu vou ensinar para vocês hoje aqui de oração, mas eu quero, vamos lá. Cada um de vocês pode mudar a vida se você encontrar alguém de verdade que vai ler a Bíblia com você de forma de estudo ou devocional. Quem você pode fazer de companhia? Lembra que a Bíblia diz que de dois é melhor? E se um cair, o outro levanta? Lembra que Jesus mandou de 2 em 2? Mas nós estamos nos isolando na nossa vida espiritual. Nós não damos satisfação a ninguém. E o mundo espiritual, ele é muito impalpável, intocável. Ele é muito imperceptível. Você precisa de alguma coisa humana, porque você é corpo, alma e espírito. Você tem emoções, você sente Deus, mas você também é carne. E isso fará diferença se alguém do nível humano te cobrar. Se você quer fazer um projeto de estudo, eu vou te dar aqui o que eu dei para o Brasil inteiro, para você voltar a conhecer a Deus. Leia João, Atos e Romanos. Por quê? Escreve aí, João, história de Cristo. O Evangelho de João, né? João, história de Cristo. Vai contar o nascimento de Jesus, suas obras, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão. Então, o Evangelho de João vai te trazer a história de Cristo. Escreve aí, João, a história de Cristo. Atos dos Apóstolos, a história da igreja. Quando ela nasceu, como ela cresceu, como ela foi formada. Então, Atos dos Apóstolos, eu acho que todo evangélico deveria ver uma vez por ano o Evangelho de João, Atos dos Apóstolos, do começo ao fim. Aqui tem muito pentecostal, não tem? Qual foi a última vez que você viu em Atos dos Apóstolos o naufrágio de Paulo? Você leu inteirinho assim, dá quase 70 versículos. Você é pentecostal, qual foi a última vez que você pegou Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e capítulo 2 completo e leu numa leitura devocional? Você viu, gostou e nunca mais teve contato. Então vamos lá, nós vamos ler João, que é a história de Jesus, né, a vida de Jesus, Atos, a história da igreja, e Romanos, doutrina da salvação. Cara, isso é muito forte. Doutrina da salvação. Você vai ler a história de Cristo, a história da igreja e a doutrina da salvação. Pastores, irmãs, irmãos, isso vai mudar a sua comunhão com Deus. É impressionante, mas ler a história da mulher do fluxo de sangue lá em casa, de forma devocional, ainda vai te fazer chorar. Você lê no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, Pedro para morrer, preso, amarrado, ainda vai te fazer bem. Você tem que voltar ao hábito da... Bom, vamos lá. Nós estamos aqui com leitura devocional e leitura de estudo. E aí a minha pergunta, e você olha aqui para o meu nariz. Eu te disse, leitura devocional, você vai ler capítulos da Bíblia ou livros da Bíblia sem estudo. Você não vai parar para estudar. Leitura de estudo é quando você vai dedicar. Então, eu quero que você aguarde isso aí. Cobrança, alguém vai me cobrar. Eu vou fazer uma parceria com alguém. Quem é que vai? Olha aqui para mim. Tá gravando aqui? Tá filmando? Meu Deus, eu vou confessar um pecado aqui, mas vai ficar na rede. Eu ia fazer isso sem a rede, mas vamos embora. Eu estou há uns 4 anos, talvez, diminuindo a minha leitura a cada dia. Eu era um leitor dedicado. Eu lia a revista Veja, a revista Época, a revista Exame, eu lia a Bíblia, eu lia livros. Eu cansei de ler 4 livros em um mês. Eu tenho centenas, talvez milhares e milhares de livros que eu já li inteiro. Mas com
a tarefa, com o cansaço, com a mudança hormonal, depois dos 50, eu fui diminuindo a leitura, diminuindo, e hoje eu leio muito menos do que eu lia lá atrás. E por que eu continuo lendo pouco? Porque eu não estou com ninguém me cobrando. Eu estou orando muito, mas estou lendo pouco. E depois dessa primeira ebol, eu vou encontrar uns 2 ou 3 para me cobrar no sistema de leitura. Porque, por exemplo, eu tenho um livro aqui, ó, deve ter 100 páginas. Se eu fizer com o irmão, vamos ler esse livro? Vamos. Quem lê primeiro? Ele vai me cobrar e eu vou cobrar ele. Quando eu olhar para o infelizinho do livro, rapaz, eu tenho que ler esse negócio. Eu tenho que ler, porque alguém vai me cobrar, eu tenho que dar satisfação para alguém. Então, é muito importante cobrança. Sem cobrança, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, na leitura devocional, como na leitura de estudo, precisa de cobrança. E se vocês puderem, crie o hábito de, a partir de hoje, ler uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, esses 3 livros, João, Atos e Romanos. Para você estudar a história de Cristo de novo, a história da igreja de novo e a doutrina da salvação. Dito isso, eu quero dizer algo para vocês que é muito importante. Se você quiser aprender, literalmente aprender, você vai precisar usar de repetições. Então, escreve aí, 1, aprender. Estou gostando de dar aula para vocês, vocês são bem... Acompanhe direitinho. 1, aprender. 2, praticar. 3, ensinar. 1, aprender. 2, praticar. 3, ensinar. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, meus irmãos, se você começar a aprender e não praticar, vai acontecer com a brincadeira que eu fiz de vocês com química, física, biologia, história e toda a matéria que você viu no ensino fundamental e no ensino médio. Você aprendeu, mas você não praticou. Lembra alguém aqui, eu tenho muita gente aqui que tem mais de 20 anos, alguém aqui fez o teste do algodão, água e uma semente de feijão para pôr no copinho? Quem fez esse teste? Ó, vamos lá. Quem lembra como foi feito esses testes e consegue fazer de novo? Levanta a mão. Você fez o algodãozinho, botou o feijão, esperou... Quem consegue fazer de novo? Todo mundo. Por que vocês não esqueceu essa experiência? Porque você aprendeu e praticou. Você pegou o feijão, pegou o algodão, ficou olhando, foi vendo, pôs água e ele cresceu. Mas se você tivesse feito isso mais vezes, se torna inesquecível. Então, a grande sacada, isso aqui é um insight para mudar o seu jogo. Se você entender que o que você ouviu aqui, você vai chegar lá em casa, vamos perguntar para os irmãos. O senhor já tem mais de 30, né? Mais de 40, mais de 50, vamos embora. Vamos lá. O senhor é casado há muitos anos. Se o senhor chegar em casa e sentar com a esposa, ou com um dos filhos, dizer, vem cá, eu vou falar para vocês o que eu aprendi. Mas, ao invés de ensinar, o senhor vai começar a fazer. Vai achar uma pessoa que vai cobrar o senhor e o senhor vai começar a leitura bíblica com cobrança. Funcionou, eu vou ensinar para minha esposa. Vai chegar lá, não sei como é que o senhor chama, minha velha, meu amor, minha nega. Vai chegar lá, velha, é o seguinte, eu estou fazendo isso, com isso, e eu quero que você faça. 3 pessoas que o senhor ensinar, o senhor se torna professor de qualquer matéria. Quando eu aprendo, pratico e ensino, isso se torna comum para mim. É automático na mente. Então eu quero que todos vocês que estão na EBO comece a aprender, praticar e logo em seguida ensinar. Qualquer pessoa. Isso vai te dar condições de ler Bíblia, de orar, de jejuar,
de viver uma vida poderosa em Deus, porque você vai aprender, e você muita coisa aprendeu, como lá no ensino médio, e nunca mais viu a matéria e esqueceu, e você vai ver o que eu vou te colocar aqui. Olha, vem vindo água, esse aqui é Ministério da Comadesp, é diferente, né? É missão aqui. É água na bandeja. Isso lá na minha igreja não tem, não. Mas vamos lá. Vocês já viram falar que quem aprendeu a andar de bicicleta nunca esquece? Já viu falar? E por quê? Porque você não aprende bicicleta só na teoria. Alguém vai te ensinar, ó, você tem que pedalar e não pode parar. Quem já aprendeu a andar de bicicleta é isso. Você tem que aprender e não pode parar. Você vai, segura. E aí vem a prática. Aí o cara te põe em cima. E vai, cai, até que você equilibra. Você aprendeu e praticou. E você nunca mais esquece. Por que que tem gente que tirou habilitação, passou na prova, estacionou o carro na baliza, pegou a habilitação e não consegue dirigir? Por quê? Alô, por quê? Nunca praticou. Não é que ele não aprendeu, ele aprendeu. Ele passou nas provas, mas nunca exerceu. Por que que algumas pessoas fazem teologia e depois esquecem? Porque não pratica. Ele nunca prega, ele nunca ensina, ele nunca usa a Bíblia, ele nunca faz, ele só aprendeu e pendurou o diploma. Então, se eu quiser ter um envolvimento com o conhecimento, eu tenho que começar a praticar o que eu aprendi e logo em seguida ensinar, porque aí vai fortalecer o que você aprendeu. Vamos para frente? Bom, dito isso, irmãos, eu separei para vocês aqui uma maneira que eu tenho comigo, que está na apostila de vocês vão receber à noite, sobre os pilares de uma vida espiritual. Esse aqui você não precisa escrever, eu quero que só você preste atenção. Pilares de uma vida espiritual estruturada. Quais são esses pilares? Isso mudou tudo para mim. Primeiro, o primeiro pilar de uma vida cristã estruturada é a oração. E isso é para mim o que mais está faltando dentro da nossa igreja. O círculo de oração se tornou um círculo de ensaio em muitos lugares, ou um círculo de testemunho, um círculo de revelação, mas não é um círculo de oração, porque as irmãs não conseguem ficar 40 minutos, 1 hora de joelho. Elas se reúnem, oram um pouquinho e faz vários trabalhos, menos a oração. O círculo de oração nasceu com mulheres que oravam 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas de joelhos no dia. Na Casa Amarela, em Pernambuco, onde iniciou o círculo de oração, era literalmente um tempo de oração. Mas hoje o círculo de oração em muitos lugares, a oração é o menos. As nossas vigílias eram vigílias de oração, mas agora são vigílias de adoração, de revelação, e está tudo bem, porque é uma vigília. Eu ficar no velório, eu estou em vigília, velando o morto, eu não dormi. Vigília é estar acordado num período, e isso a igreja ainda tem, vigília. E lota alguns lugares, se tiver um pregador bom, tiver um cantor famoso, e está tudo bem. Se você vai passar uma noite adorando a Deus, ótimo, mas não tem mais oração nas vigílias. Você vai na vigília e ninguém dobra o joelho, ninguém ora, muito pouco. Ninguém aqui é uma forma, uma hipérbole, uma maneira de pôr força na palavra. Mas quanto diminuiu a oração nas nossas vigílias? Eu tive vigílias aqui na cidade de Osasco, que era um período de 2 horas de oração de joelhos, sem levantar, era o primeiro período de oração. Cantava o hino da harpa, dava uma mensagem de meia hora, mais 2 horas de joelhos sem levantar,
cantava mais um hino da harpa, mais uma palavra e mais 2 horas de joelho sem levantar, e dava 6 horas da manhã. Eu fiquei analisando esses dias, nós orávamos 6 horas de joelhos na vigília. Lógico, tinha uns que dormia, tinha uns que falavam, aleluia, aleluia, porque não tinha palavras, mas era uma maneira de viver uma vida de oração. Olha aqui para mim, olhe para mim. Você ora diariamente, de joelho, separado com Deus? Não é oração sem cessar. Oração sem cessar, você está conectado com o céu, está tudo bem. Mas aquela oração de intimidade, vamos pôr lá o seguinte: eu casei, mas eu não fico com a minha esposa, eu falo com ela com mensagem de WhatsApp, eu mando uma carta para ela escrito, eu estou casado, sem dúvida, eu não estou traindo ela, ela não me está traindo, mas não tem intimidade, eu não abraço, eu não chego perto, eu distancio. Essa é a nossa relação com Deus. Nós perdemos a intimidade. Eu vou dizer para você, é muito sério. Quando Davi assume o reino, ele senta no trono, um lugar especial, é um lugar totalmente separado, ali é chamado a sala do trono, onde os grandes pedidos são feitos. No livro de Esther, diz que era tão sério a sala do trono, se alguém entrasse na sala do trono sem ser convidado, podia perder a vida. A própria rainha Esther, se entrasse lá sem ser convidada e o rei não levantasse o cetro, ela perdia a vida. Quando ele levantava o cetro, ela estava poupada, se é que assim podia dizer. Quando Davi assume o reino e senta no trono, ele tem no reino de Davi soldados, lavradores, gente que cuida do muro, do portão, das casas, para manter. Todo o reino são milhares de pessoas que trabalham. Sim ou não? Mas quem tem acesso à sala do trono? Poucas pessoas. Pessoas especiais. Sabe o que está acontecendo no reino de Deus? São milhares de pessoas trabalhando no reino de Deus, mas pouca gente tem acesso à sala do trono. São obreiros que não têm acesso à sala do trono. São diáconos que trabalham na obra de Deus, mas não têm acesso à sala do trono. São líderes que, apesar de estarem trabalhando para o reino, mas nunca está na presença do Deus eterno, cara a cara. E Jesus disse: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o justo. Jesus disse que ele veio para nos conectar com Deus. Irmãos, o maior tesouro da vida cristã é poder falar com Deus, ouvir a sua voz, sentir a sua presença, sem um intermediador. Não precisa de um pregador, não precisa de um cantor. Você se separa. Quando você entra, o Senhor Deus diz: fala, meu filho, eu te ouvo. Sem orar, você vai se arrebentar emocionalmente. Sem orar, sua alma vai ter um vazio. E é por isso que muitos obreiros vivem com ódio, com raiva, com mágoa. É por isso que a pornografia entrou no nosso meio. Desejos ilícitos. Porque não há mais intimidade com Deus. Meus irmãos, imagine um homem que está para cair em adultério e é crente, está gostando de uma menina no trabalho, e ele dobra o joelho e fala: Deus, aquela mulher está me tentando, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Essa intimidade com Deus vai trazer força para ele vencer a própria natureza. Imagine eu dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu não aguento mais isso, aquilo, e Deus vem ao meu encontro e diz: calma, estou contigo. A intimidade da oração me fortalece. Mas você não ora. Lembra do início da nossa aula que você escreveu aí? Disciplina é tudo em tudo. Não preciso sentir para orar, eu tenho que orar. E eu criei, está aí na sua apostila, sobre o pilar da oração,
algumas dificuldades para ter uma vida de oração. Vai estar na sua apostila, não precisa escrever, só olha aqui para mim. Falta de tempo, e eu tenho uma revelação, se é que eu posso dizer assim, que há um paradoxo no tempo, há uma incompatibilidade com o tempo da oração. Há dois sentidos no tempo quando você fala de orar. Primeiro, o tempo passa muito rápido. Segundo, o tempo não passa. Como é que o tempo passa muito rápido e o tempo não passa? Por isso que eu disse que é um paradoxo. Na oração tem dois sentidos do tempo. O tempo passa muito rápido e o tempo não passa. Como passa muito rápido? Você levanta e quando você viu, já deu 10 horas e você não orou. O tempo... Mas quando você dobra o joelho, meia hora parece uma eternidade. O tempo não passa. Quando você não está orando, o tempo voa. Você viu e não orei. Meu Deus, olha, já é quase meia-noite, eu não orei. Mas quando você dobra o joelho, o tempo congela. E aí 15 minutos de oração é uma eternidade. Esse paradoxo eu vou resolver. Eu vou trazer solução para você aqui nessa aula sobre as dificuldades da oração. Então a primeira dificuldade da oração é tempo. Ou ele é muito rápido ou ele para. Segunda dificuldade na vida de oração, palavras. Quer escrever? Eu estou vendo que você está com vontade de escrever. Vai estar na apostila, mas você quer escrever palavras. Por que palavras? Você não tem mais palavra para orar. Você começa a orar, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa os meus filhos, abençoa o pastor, abençoa a igreja. E aí depois você fica aleluia, aleluia, amém, amém. Ou eu estou exagerando? Quem aqui já dobrou o joelho e ficou sem palavras? Levante a mão. E os que não levantaram é porque não tiveram coragem. Todos que já oraram ficaram sem palavras. E a outra grande dificuldade de oração é o lugar para orar. Lugar para orar. Por quê? Você tem vontade, sentiu, mas você não está na igreja. Está todo mundo em casa. Não, agora eu podia orar. E aí por não ter lugar. Então são essas três dificuldades que eu vou trazer solução. Tempo, palavras e lugar. Tempo, lugar e palavras. São isso que impede a oração. Diante disso eu criei o método 4x1. Isso aqui eu quero que vocês escrevem. Põe o número 4x1. Método 4x1. Isso é muito importante. Isso mudou a vida de pastores presidente, de novos convertidos. Esse método Deus me deu num dia que eu fui fazer uma viagem para o interior de Rondônia. Eu levantei cedo, correndo, saí, eu moro em São Bernardo, para ir para o aeroporto de Guarulhos, e o trânsito é pesado. Cheguei no aeroporto de Guarulhos, são quase 1h30 de carro, quase 2 horas, e tive que fazer o check-in, me organizar e tal, para ir para Brasília. Cheguei em Brasília, já era tarde, peguei um outro voo depois de um tempo de conexão para Porto Velho. Quando eu chego em Porto Velho, vão me buscar no aeroporto, e eu tenho que viajar mais 200 quilômetros para chegar na cidadezinha que eu ia pregar. Quando eu chego lá, nós vamos almoçar. E aí, conversamos, resumo, cheguei no hotel, era quase 5 da tarde. Tomei um banho, cansado, moído, dormi. Meia hora, 40 minutos, acordei assustado, peguei Bíblia, me preparei o esboço para ir para o culto, fui para o culto. No culto, Jesus salvou, batizou com o Espírito Santo, houve um movimento muito grande e acabou o culto. Hoje tem aquela pegada do selfie, tirar uma foto comigo e tal, atende um, atende o outro. Fomos jantar. Jantamos, começamos, fui para o hotel. Quando eu chego no hotel, eu olhei, já era quase meia-noite. E aí eu fiz uma reflexão do dia. Que hora que eu tinha levantado, o que eu tinha feito. O que eu descobri, olha aqui para mim. Eu tinha pregado, Jesus tinha salvado, tinha batizado com o Espírito Santo, e eu não tinha passado 1 minuto de jejum. 1 minuto. Aquilo me assustou. Ele disse, eu estou envolvido com o reino, mas eu não tenho mais acesso à sala do trono. Aquilo me assustou. Eu disse, eu amo a Jesus, vivo na obra de Jesus, eu ganho para trabalhar para Jesus, porque eu sou tempo integral. Mas eu não estou orando. Pastor, eu comecei a refletir na minha vida.
E eu vi que não era o primeiro dia. Já tinha vários dias que eu tinha ficado 24 horas sem parar um minuto para falar: Senhor, eu estou aqui. De manhã, porque eu levantei corrido, lembra que eu falei do tempo? De manhã eu lavo o rosto, tomo banho e sai correndo. De tarde, porque eu sei, não é maldade, mas é o envolvimento do tempo que passa muito rápido. E ali eu disse a Deus: me perdoe. E Deus me trouxe uma orientação e eu criei o método 4x1. O que é o método 4x1? É literalmente, irmão, dividir o dia em 4. O dia tem 24 horas. 6 horas, que é a madrugada, de manhã às 6, madrugada. Da meia-noite às 6, madrugada. Das 6 ao meio-dia, manhã. Do meio-dia às 6, tarde. Das 6 à meia-noite, noite. Então eu tenho madrugada, manhã, tarde e noite. Cada período tem 6 horas. Vocês devem ter visto já no texto sagrado que Jesus, na sexta hora, na quarta vigília da noite, então o dia é dividido em 4 períodos: madrugada, manhã, tarde e noite. Nesta percepção, eu coloquei 15 minutos de oração para cada período. Se eu orar 15 minutos cada período, no final do dia eu orei 1 hora. Por isso o método 4x1. Nesse conceito, o meu problema é a madrugada, porque eu durmo muito tarde e levanto muito cedo. Então orar de madrugada para mim é um esforço muito grande. Mas eu percebi que de manhã eu posso levantar um pouco mais cedo para orar 15 minutos. Em vez de eu sair de casa às 7, eu levanto às 6h30 e oro. À tarde eu posso orar na hora do almoço ou quando eu chego do trabalho. E à noite eu posso orar na hora que eu estou no culto ou antes de dormir. E 4 períodos de 15 minutos. Por que o método 4x1? Porque na madrugada eu estou com a mente mais vazia, mais limpa. É um tempo de comunhão, de chorar, de falar em línguas. De manhã eu peço a bênção de Deus para o dia. Me guarda, me livra do perigo do trânsito, do homem violento. Essa oração. À tarde eu já estou pedindo perdão, porque de manhã eu briguei com alguém, fiquei bravo com outro, então não dá tempo de assentar a ira, não dá tempo de eu ficar carnal, porque se eu orei de manhã e à tarde, e à noite eu faço uma reflexão do que foi o dia, como eu tive o dia todo. Senhor, hoje quando eu levantei, aquele irmão falou isso, aquela irmã falou aquilo, e eu coloco diante de Deus. Diante disso, eu quero que os irmãos entendam que é possível fazer se tiver cobrança, porque senão você vai só querer, vai aprender. Ensinar ninguém. Por que isso? Exatamente porque glória a Deus. No meu entender, irmãos, eu comecei a pedir para alguém cobrar de mim. E eu comecei então com o método de cobrança. Eu oro e ponho os períodos para um pastor, ou 2 ou 3, e eles mandam para mim o dele. Cara, é uma vergonha. O primeiro dia que eu não consegui orar os 4 períodos. Fiquei com vergonha. E eu dizia: meu Deus, eu não consegui. E aí no outro dia eu tinha que me empenhar mais. E aí nesse conceito, irmãos, eu consegui ir melhorando. Hoje eu tenho meta de orar de joelhos pelo menos 3 horas por dia. Todos os dias. Mas eu tenho dia que eu oro 5 horas, 6 horas. Eu já tive dia de ficar 8 horas separado com Deus de joelhos. Eu comecei a viver uma vida de profunda oração, porque eu comecei a me cobrar e dizer: eu preciso orar mais do que pregar, eu preciso orar mais do que aconselhar, eu preciso orar mais do que fazer visita, eu preciso estar cheio do Espírito para quando eu levantar eu ter graça. Ontem foi um dia muito duro para mim, por horário, por tudo que eu fiz. Ainda houve um erro de Waze. Eu saí para ir para um local e me levou lá para perto de Palheiros,
Cheguei lá, não era, eu tive que voltar, deu 2 horas e pouco de trânsito. Depois, eu tinha congresso, que eu era pregador, tinha visita, enfim. Foi um dia atropelado. Eu cheguei em casa 1h40 da madrugada, depois do culto, mas com toda essa tribulação do dia, ontem eu ainda orei. Vamos ver aqui. Eu sei, mas só para vocês terem noção, ontem eu tive um período de oração, aqui ó, 3 horas e 10 minutos, com todas as minhas dificuldades. Hoje, nós estamos aqui, eu vim cedo, a minha vida é muito corrida, dormi muito tarde, dormi de madrugada, mas já orei 1h e 12 minutos. Eu quero terminar o dia com 3 horas de joelhos. O que está acontecendo nesse período de oração? Eu consegui 15 minutos, era muito difícil, porque eu vou ensinar algo para vocês aqui que vai mudar a sua vida. Todo mundo tem celular aí, todo mundo tem celular, pega o celular na mão, vai para o relógio. Relógio. É aula, então, por favor, eu não estou num culto, pega aí, abre aí, relógio. No seu relógio tem o despertador. Não alarme, né? Não é despertador, tem um alarme. Quem tem mais de 50 precisa da ajuda do fio. Pegou aí? Achou o despertador? Ou o alarme? Do lado aí vai ter um chamado relógio que marca a hora certa. Você apertar o botãozinho. Do outro vai ter um chamado cronômetro. E bem do ladinho aí tem um negócio chamado timer. Aperta aí onde está escrito relógio. Aí você vai ver as 4 funções: timer ou temporizador. Achou aí? Temporizador ou timer. Quem tiver achado o temporizador ou o timer, põe aí 1 minuto. Vamos lá, todo mundo junto. 1 minuto. Volta para ficar 1 minuto. Então você coloca o timer, coloca 1 minuto. Todo mundo achou? Colocou 1 minuto? Vamos soltar agora então. Aperta aí, iniciar. 1 minuto. Bom, depois que você fez essa ação, olha aqui para mim. Isso aqui mudou o meu jogo. O timer. Eu descobri que eu pensava que eu orava. E aí eu dobrei o joelho e coloquei 15 minutos. Olha para mim, depois vocês aprendem em casa. Vem comigo. Eu coloquei o timer para 15 minutos. Dobrei os joelhos. Esperei ele tocar, porque daqui a pouco ele vai fazer um barulho quando der 1 minuto. Porque ele vem voltando a hora até bater a hora que eu pus. Pastor, eu pensei que tinha quebrado esse trem. Eu abençoei todo mundo e não vai. Eu olhei e falei, misericórdia. E voltei de novo, Senhor, abençoa, aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus. E abri o olho de novo, disse, está parado esse troço. Mas os 15 minutos não ia. Até que deu os 15 minutos. O que eu descobri? Eu achava que eu orava. Ó. Esse é o timer. Aí, para ele. O que é o timer? Você vai colocar 15 minutos e vai brigar com ele. Você não abre o olho enquanto ele não gritar. E você vai ver que você não ora nada. Nada. E aí eu vou desafiar vocês a algo impossível de fazer para quem não quiser. Eu vou desafiar você a orar 5 minutos. 5. Mas no timer. 4 vezes ao dia. E você no final do dia orou 20 minutos. Por 1 mês você vai aprender, vai treinar e depois você vai ensinar. Se você conseguir orar mais, está valendo, mas 5 minutos é a meta. E você vai ver que é pesado. Na madrugada, 5 minutos parece uma eternidade. Lembra que o tempo não passa? Lembra que o tempo não passa? Então, eu vou convidá-los para você, por favor, entrar comigo no desafio de 5 minutos. Como é que é o desafio de 5 minutos? O método 4x1, vou orar 5 minutos, 4 vezes ao dia, e alguém vai me cobrar. Agora olhe para mim aqui as irmãs, os irmãos não, só as irmãs. Já pensou que vergonha você não conseguir orar 5 minutos?
Você não vai se sentir mal pra caramba. Cara, eu não oro 5 minutos. Os obreiros eu nem vou falar. Que aí já não é nem vergonha, não. Mas você vai perceber que você não ora 5 minutos. Porque o time me mostrou isso. Eu achava que eu tinha orado meia hora, irmãos. E quando eu abri os olhos só tinha 3 minutos. Então vamos lá. Você vai usar o timer, vai usar alguém para te cobrar e vai soltar o cronômetro, porque dá para usar os dois juntos. Porque o cronômetro é o que você viu aqui, que eu já orei 1 hora e 12 minutos. Então toda vez que eu vou orar, eu solto o cronômetro. Quando eu paro o cronômetro. Porque o timer é separado do cronômetro. Então se eu solto o cronômetro e o timer grita, eu vou lá e paro o cronômetro. Então no final do dia soma quantos períodos eu orei. E aí eu descobri que 15 minutos tinha ficado pouco, eu fui para meia hora ficou pouco, eu fui para 1 hora. E eu cheguei a ter 2 horas de oração cada período. Por quê? Porque eu fui treinando e fui ensinando outros. E eu transformei isso. Dito isso, nós voltamos às dificuldades. Qual é a primeira dificuldade que eu ensinei? Sem a cola, qual é? Tempo. Você não consegue. O tempo ele passa muito rápido ou ele não passa de jeito nenhum, não é isso? Então eu quero ensinar para vocês sobre como você pode vencer o tempo. Primeiro, olha que loucura que eu vou ensinar para você. E aí é forte. Olha para quem está do seu lado e diz: você tem que parar de abençoar. Não, você não falou para ele. Fala para alguém aí, pelo amor de Deus. Você tem que parar de abençoar. Ninguém fala, tem uns que ficam me olhando e parar de abençoar. Bom, eu preciso terminar, mas vamos lá. O que é abençoar? Eu vou chamar o Marcos, vem cá, Marcos. Você vai fazer uma oração no timer aqui de 1 minuto. Vou soltar o timer, vem cá. Mas nessa oração, você não pode abençoar ninguém. Você não pode falar abençoa Senhor, abençoa meu. Você tem que orar sem falar a palavra abençoa. Vai. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero expressar a minha alegria e a minha gratidão por estar aqui nesta manhã. Senhor, como é bom estar aqui na Tua casa, na Tua presença e poder aprender a Tua palavra, sermos instruídos por intermédio da Tua palavra, pela vida do pastor João. Ó Deus, eu quero... Já está ficando difícil. Ó Deus, eu quero expressar a minha alegria, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e continuará fazendo aqui. Meu Deus, continue falando aos nossos corações de uma maneira clara, concisa, poderosa. Senhor, abra a nossa mente, o nosso coração. Ó Deus, porque a Tua palavra nos diz, ó Deus, e já foi falado aqui nesta manhã, que o Teu povo perece por falta de conhecimento. Em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, Senhor, nos diz, ó Deus, que o povo estava perecendo por falta de conhecimento da Tua palavra. Mas, ó Deus, venha nos instruir aqui, Senhor, ó Pai, através da Tua palavra, abrindo, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração. Amém. Amém. Tem futuro, não tem? Obrigado. Foi difícil? Não, fala aqui pro povo ouvir. Foi difícil, né? Pedir para não abençoar, né? Tá. Vamos lá. Qual é o erro? Porque o abençoa você usa no varejo, diga comigo, no varejo. Não, abra a boca, vocês estão numa sala de aula, a comida está saindo, olha o cheiro, ó. Diga no varejo e no atacado. Como é que eu abençoa no varejo? Senhor, abençoa minha mãe, abençoa meus filhos, abençoa, Senhor, a minha sogra, abençoa. Isso é no varejo. Abençoa o pastor, abençoa o círculo de oração, abençoa os jovens. Isso é no varejo. Como é que é no atacado? Senhor, abençoa toda a minha família. Abençoa toda a tua igreja. Abençoa a nação. Abençoa todos os obreiros da tua casa. Quando você está cansado, você vai no atacado. Jesus, eu peço a tua bênção sobre todo o teu povo na face da terra. Porque você tem pressa e está cansado.
E como é que você vai fazer para orar sem abençoar? Você vai usar os adjetivos. Então eu vou abençoar o pastor Cieliton. Então vamos lá. Vou abençoá-lo. Então eu posso orar assim: Senhor, abençoa o pastor Cieliton. Dá a ele saúde, dá a ele sabedoria, guarda ele do homem violento. Abençoa, Senhor, a igreja que está sob os cuidados dele, dando aos irmãos condições de aprenderem mais da tua palavra. Eu vou usar adjetivos do que eu quero que abençoe. Eu vou te dizer: Senhor, abençoa a minha esposa. É muito genérico. Senhor, dá saúde para minha esposa. Senhor, ajuda ela na condução da criação dos filhos. Cubra, Senhor, ela com teu sangue. Essa forma de eu expressar o que eu quero que Deus faz com a palavra abençoa. Eu quero que Deus abençoe o meu filho como? Dando uma nova porta de emprego, ajudando no casamento, ajudando na criação do filho, na faculdade. Pode. Eu vou ensinar. Eu vou dar aqui para vocês 5 pilares para você ter tempo para orar. Então, primeira do início. Eu vou ensinar como é que inicia a oração. Mas vamos lá. Então, quando você tirar essa palavra abençoa no sentido de falar o adjetivo, 1 minuto vai ficar pequeno. Porque aí você vai esticar a conversa. Esse meu filho que nunca se firmou na tua casa, esse meu filho que não está congregando, ele precisa se firmar na tua presença. Prepare um amigo para levar ele à tua presença. Você percebe que é muito mais do que abençoa o meu filho? Isso muda. Então, no método 4x1, você vai precisar dividir o dia em 4 períodos, vai separar 5 minutos cada período, vai usar o timer. Depois do timer, você vai usar a cobrança, quem vai estar orando com você, para que você consiga colocar. Para você resolver o problema do tempo, você vai tirar a palavra abençoa. Isso vai te ajudar demais. Também vai ajudar na falta de palavras, porque você não tem o que falar. Mas quando você não fala abençoa, isso vai te dar mais palavras para orar. Diante da dificuldade de palavras, eu vou ensinar o que a irmã pediu. 5 passos para você ter uma oração com mais tempo. Qual é o início da oração? Comece pedindo perdão. Perdão, porque o sangue de Jesus é que nos dá acesso ao trono. O sangue de Jesus é que nos purifica. Então eu inicio dizendo: Senhor, me perdoa. Eu levantei hoje e não orei. Eu levantei hoje e nessa madrugada eu não consegui orar. Eu queria estar na tua presença. Perdão, escreve aí. Primeiro passo da oração, perdão. Isso é muito importante você escrever, porque vai te ajudar a não ficar sem palavras. Perdão. Segundo passo da oração, você já pediu perdão por todos os seus erros, tuas falhas, tuas mágoas, o que você tinha que fazer e não fez. Segundo passo, adoração. Então, primeiro, perdão. Segundo, adoração. Terceiro, gratidão. Quarto, intercessão. Quinto, pessoal. Esses 5 passos eu termino com isso. Vocês acreditam que eu já estou falando 1 hora aqui? Então vamos lá. Perdão, adoração, intercessão, gratidão. Vamos começar de novo. Perdão, adoração, gratidão, intercessão e pessoal. Isso vai te ajudar a ter palavras para orar. Vamos lá, eu já resolvi o problema do tempo, agora eu estou resolvendo o problema de palavras. Então você vai orar assim, ó, com a mão, olha aqui para mim, depois você escreve, ó, aqui, ó. Você vai orar com a mão aberta. Como é que é com a mão aberta, pastor? Você vai começar a fazer assim. Primeiro, qual que é o primeiro que está aí? Perdão. Então você faz isso de olho fechado, ó. Senhor, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo, e pede perdão. Isso vai te dar confiança, porque você botou para fora o que está errado, seus pensamentos ruins,
desejos ruins, ações ruins, para você ter direito a Deus. E de joelho. Aí você solta o dedo. Qual é o segundo? Tem aí, ó. Disse o pastor aqui que tem irmã que vai poder orar 4 períodos de 1 hora só pedindo perdão no primeiro. Bom, 2. A adoração, nós paramos de adorar. A Assembleia de Deus acha que adorar é só cantar. Cantar também é adorar. Mas adorar é você reconhecer que Ele é Deus. Por exemplo, quando a mulher do fluxo de sangue chega perto de Jesus, e Jesus diz, não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, e ela curva e adorou, ela cantou um hino. O que ela fez, pastor Célio? Quando a mulher do fluxo de sangue, Jesus diz para ela, não é bom pegar do pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela chega, se prostra e o adorou. Ela cantou um hino. Ela dobrou-se. E como é que ela adorou? Não. Dizendo, tu és o Messias, tu és o Salvador que haveria de vir ao mundo, tu és o meu Deus, eu acredito que o Senhor é o que tinha que ser, o Senhor é o Salvador do mundo. Adorar é confessar a deidade. Eu te amo sobre todas as coisas, tu és o único Deus da minha vida, eu te sirvo sobre tudo. Adorar é confessar o amor que você tem ao seu Deus. Olha que louco! As pessoas não sabem adorar. Porque nossos pais ensinou a adorar como? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Isso ajuda. Mas experimente. Vamos fazer um teste aqui, agora na aula. Todo mundo agora curve a cabeça. Todo mundo curve a cabeça, feche os olhos. Por favor, faça isso. E diga comigo, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te adoro, porque o Senhor me salvou. Eu te adoro, porque te amo sobre todas as coisas. Tu és o meu Deus, tu és o Senhor da minha vida, tu és o Senhor da minha família, tu és o Salvador da minha alma. Ó Deus, eu te adoro, porque tu és o meu Cristo. Oh, Ramassura, Abacanduí, Abas. Oh Jesus, como eu te amo, Jesus. Eu te amo por tudo. Eu te amo pelo teu perdão. Aleluia. Aleluia. Abra a boca e diga aleluia. Ora massui, abacanduí, abas. Aleluia. Olhe para mim, dando glória a Deus. Abre os olhos. Meus irmãos, olha como mudou tudo isso aqui. 1 minuto. 1 minuto. Adorando. E esse sentimento vai acontecer lá na tua casa. Você vai se curvar diante de Deus e vai dizer, me perdoa, me perdoa. Eu te adoro. Porque nós passamos meses sem adorar. Nós nunca dizemos a Ele. Eu queria ter tempo para falar sobre a Trindade, se adorar a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos lá, olha aqui para mim. Que pena que o tempo passou. Ó, primeiro, perdão. Segundo, adoração. Terceiro, gratidão. Obrigado, Senhor, porque apesar das minhas fraquezas eu estou firme. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me guardou no dia de hoje. Olha aí, tanta coisa que você tem para agradecer. Percebeu que já começou a vir palavras? E os 5 minutos vai ser rapidinho? Então, primeiro, perdão, adoração, gratidão. E aí vem intercessão. O que é intercessão? Pedir por outras pessoas. Como você não pode falar a palavra abençoa, quanto tempo você vai ficar intercedendo? Eu mesmo lá em casa é uma luta, porque eu tenho 5 filhos. 2 noras e um genro, 3 netos, dá quase 13 pessoas. Já dá para passar um bom tempo. Só de eu citar o nome de cada um e pedir o que eu quero para cada um. Mas em vez de eu falar abençoa a minha neta, eu vou dizer, Senhor,
eu quero pedir que tu venhas abençoar a pequena Sofia. Ela está desenvolvendo, ela precisa de proteção, olha como vai embora. Quarto, eu comecei então com perdão, e depois, pessoal, só no final eu começo a orar por mim. Eu quero mais, eu não quero, eu não aguento, eu não suporto, eu preciso. Vamos lá com a mãozinha, todo mundo de mão fechada, perdão. Não, olha para mim e fala, perdão. Adoração. Intercessão. Não, gratidão. Intercessão. Pessoal, como nós erramos, fecha a mãozinha de novo, perdão. Adoração. Gratidão. Meus irmãos, se você fizer isso quando for orar, eu faço ainda hoje. Porque tem dia que o céu está fechado. Tem dia que eu não estou sentindo de orar. E eu preciso orar. E aí eu dobro os meus joelhos e passo com a mãozinha aqui. Perdão, Senhor, por isso. E vou. E aí passa os 5 minutos rapidinho. Então vamos lá. Se vocês entenderam o que eu coloquei até agora, já dá para mudar alguma coisa dentro de vocês. Porque eu estou trazendo aqui métodos que realmente são eficazes. Eu podia falar sobre o grego, sobre o hebraico, poderia trazer para vocês as divisões de todos os livros sagrados, que são 66, 39 no Velho, 27 no Novo, que cada um tem 5, embora num sentido teológico, mas a minha teologia é prática. É alguma coisa que eu vivi e que eu quero que você viva também no seu cotidiano. Preste atenção no que eu vou colocar. Se você começar a fazer a leitura devocional, a leitura de estudo, se você manter uma vida de oração, eu queria que você colocasse, aí é pesado, mas 2 vezes por mês, escreve aí, 2 vezes por mês, um jejum, eu termino com isso, 2 vezes por mês, um jejum prolongado. 2 vezes por mês, um jejum prolongado. Na apostila você vai entender sobre o jejum. Bom, de novo você vai ter que usar tudo que eu estou ensinando. Quem vai te cobrar? Porque não adianta eu vou jejuar. Coloque o dia, isso é disciplina. Eu vou jejuar todo domingo, eu vou jejuar um domingo sim, um domingo não, vou jejuar na segunda, na terça. Lembrando a vocês que remédio não quebra jejum. O jejum precisa a carne ser quebrada. Então o jejum do café da manhã não é o melhor. Como é que é o jejum do café da manhã? Você vem para a escola dominical, esse é o jejum dos pastores assembleianos. Vem para a escola dominical em santo jejum. O que ele deixou de comer? Só o pãozinho com manteiga e olha lá, porque a maioria nem pão com manteiga não come. Então ele vem já sem comer nada, fica na escola dominical até 11, meio-dia. Meio-dia é a hora do quê? Do almoço. O que ele ficou sem comer? Só o café da manhã e olha lá. E aí ele fala, Senhor, eu entrego esse santo jejum nas suas mãos e o pratão desse tamanho, meio-dia. O jejum que quebra a carne é você ficar pelo menos sem o café da manhã e o almoço. Aí vai doer. Dói as costas, dói o estômago, dói a cabeça. Só que o jejum, ele tem benefícios medicinais. Desintoxica o organismo. Tira algumas toxinas do organismo. Tanto é que muito exame médico precisa ser feito em jejum. O jejum é um ato de tirar os pensamentos ruins, as mágoas, a raiva, cura até TPM. Você para de ficar brava. O jejum arrebenta com a força humana. Então o jejum ele tem que, até as 2 da tarde, se você não aguentar, vai até meio-dia, mas vai aumentando. Eu já fiquei 7 dias e 7 noites sem comer e sem beber, trancado num quarto, jejuando.
Perdi 8,5 kg em 7 dias. Já fiz vários jejuns de 3 dias e 3 noites, 24 horas. Você cria o hábito da consagração. E isso te dá mais comunhão. Ok? Tá claro aí? Então você vai ter quem vai te cobrar. Você vai usar o sistema do WhatsApp. Hoje eu estou em jejum. Alguém vai dizer, amanhã é o nosso jejum. Misericórdia, é amanhã. Porque se você não tiver cobrança, você esquece. Então você vai ter uma vida de oração, de leitura bíblica, de jejum. E eu quero te colocar um final e termino aqui. Tempo de qualidade com a família. Escreve aí, tempo de qualidade com a família. Isso aqui daria uma aula de 1 hora e pouquinho, mas eu não vou ter tempo. Tempo de qualidade com a família. O que é tempo de qualidade com a família? Não é oração, não é nada no celular. Você pode ir na praça de mão dadas com a esposa, com as crianças. Você pode descer no condomínio e ir no parquinho. Você pode sair para conhecer a favela, a comunidade. Falar, não, nós vamos conhecer a comunidade. Tirar umas fotos da comunidade. Tempo de qualidade é 1 a 2 horas que você vai dedicar à pessoa exclusivamente. O celular, só a câmera fotográfica. Desliga. Põe no modo avião. Oi? O que tem a favela? Mas talvez não tenha outra coisa, dá risada. Michael Jackson gravou um clipe na favela da Rocinha, achou mal barato. Mas vamos lá. O tempo de qualidade só funciona se você sair da sua rotina. Você sair da sua rotina. Daquilo que você faz sempre. E 1 vez por semana ou 2 vezes por semana, eu tenho que pegar na mão da minha esposa, dar uma volta, dar um passeio, se ela gosta de ir no shopping, qualquer coisa. Mas eu vou dedicar a minha vida a ela, aos meus filhos. É o pai que é obreiro e não brinca com as crianças. É a mãe que é obreira, o obreiro que está na casa de Deus, e os adolescentes quase têm raiva de você, pela sua fé, pela sua igreja, porque você nunca tem tempo de qualidade com eles. É a hora de tirar a gravata, é a hora de dizer, não, agora eu vou pegar o meu garoto e minha menina. Qual o tempo de qualidade você tem com a sua filha? Qual o tempo de qualidade que você tem com o seu filho? Eu sou pai de 5. E eu tenho que ter tempo de qualidade com eles. Não sei o que eles gostam, o que os seus filhos gostam, mas querido, olha aqui para mim, é muito sério isso aqui. Isso muda a sua história. Seu casamento não acaba. Mas você de vez em quando tem que falar, dia tal, terça, quarta, quinta, domingo, sábado, eu vou ter um tempo de qualidade com a minha família. É onde você vai desligar o celular e vai focar na sua família. Não, minha filha, vem cá, filha, a mamãe quer falar com você. Vem cá, filho, o papai quer falar com você. Nós vamos junto bater um papo. Não, vamos conversar, a gente nunca mais conversou. Como é que está o seu trabalho? Como é que você faz lá? Quem é a sua namorada? Essa coisa muda a história. Dá um abraço no pai. Abraça, segura, diz, eu te amo, filho. E senta, olha nos olhos dele, se for preciso, chore com ele. Quero o teu bem. Esse tempo está acabando entre nós paulistas. A gente come com o prato na mão, come mexendo no celular, assiste um filme ou outro junto, mas não se toca, e depois à noite quer vida sexual ativa. Não há uma estruturação no dia a dia. Então, diante do que eu coloquei para vocês, é para mudar a vida. Se vocês entenderem o que eu ensinei aqui, você vai se tornar mais espiritual, você vai ser mais feliz e vai ser mais usado por Deus. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Olha para quem está do seu lado, agora é muito importante você participar. Pastor, com todo respeito, eu queria que o senhor fizesse, o senhor também. Olhe para alguém que está do seu lado e diga para ele, você parou de crescer e você precisa continuar crescendo. Diga para ele, você parou de crescer
e você precisa continuar crescendo. Jesus crescia em estatura, em sabedoria e em graça para com Deus e com os homens. Não dá para parar, ok? Quero agradecer de coração a oportunidade. Meus irmãos, eu trouxe para vocês a experiência de um chamado. Este livro, alô, olha para mim, esse livro, para mim, se eu pudesse doar, eu doaria para a maioria das pessoas que são obreiros. Aqui está a história de um menino, que sou eu, que nasci numa fazenda no Mato Grosso do Sul, numa fazenda onde meu pai não era fazendeiro, era um morador daquela fazenda pobre, que a porta da minha casa, diz a minha mãe, que era folha de coqueiro, um lugar muito miserável. Nasci numa família católica, que depois se tornou espírita. Eu fui fazer despacho em cemitério com a minha mãe, em encruzilhadas. Aos 16 anos eu pensei no suicídio. E olhe para mim, eu vou dar uma olhada na fachada aqui, ó. Terno bem cortado, sapatos bons, bem estruturadinho. Mas quando eu conheci Jesus numa favela, numa comunidade, uma igrejinha de madeira, piso de vermelhão. Quando me levaram para a comunidade, eu disse, mas pode ter alguma coisa boa dentro da comunidade? Na época era favela, não era comunidade. E foi lá naquela favela que eu aceitei Jesus e Deus me fez uma promessa. Vou te levantar e vou te levar aos 4 cantos da terra. Vou te colocar entre os meus príncipes. Meus irmãos, eu sou fruto vivo da promessa de Deus. Aqui eu tenho fotos de quando eu era criança, cabeludo, até aqui embaixo. Fotos de quando eu aceitei Jesus, do meu casamento, dos meus filhos. É literalmente uma biografia feita por um dos maiores biógrafos do Brasil, o Jamiel Lopes, que escreve para a CPAD, e nós juntos em parceria construímos essa obra. Só que aqui dentro tem uma coisa que é muito importante para quem lidera. Eu desisti de ser obreiro. Nunca desviei. Mas eu desisti de ser obreiro pelo sofrimento. Falei, não vale a pena ser pastor. Não compensa. E eu paguei um preço muito alto. E eu conto aqui a experiência de quem tem um chamado e não faz a obra de Deus. E a esposa me dizia o seguinte, meu amor, obedeça. Se você não for de navio, você vai de peixe. Você precisa obedecer. E eu conto aqui como Deus transforma a vida do homem. Hoje, eu conheço o mundo todo. Já preguei em vários países. Sou quase poliglota. Um cara que era analfabeto, hoje eu falo 3 idiomas. Para ser poliglota precisa 4, né? Eu falo bem o português. Vocês perceberam que a minha dicção é boa, meu português não é tão ruim. Me viro bem no espanhol, já o segundo, né? Eu puedo hablar tranquilo em qualquer parte, predico e tudo mais, de boa, falo em língua estranha, só falta um 4º idioma. Já falo 3. Está quase no 4º. Esse material você pode pagar no Pix ou pagar em dinheiro, está ali na frente, R$ 39,90, vai te abençoar. E como é uma escola bíblica, eu trouxe da CPAD um livro que é chamado 5 em 1, a pequena enciclopédia de Orlando Boyer. Quem conhece esse material, guarda com carinho. Tem mais de 50 anos essa obra. É dicionário bíblico, concordância bíblica, chave bíblica e atlas bíblico. O que é uma concordância? Se você lê uma palavra sobre fé, aonde tiver fé, ele vai te mostrar em toda a Bíblia. Junta os versículos, é uma concordância. Chave bíblica para te estruturar o que você pensa na Bíblia. Esta obra é vendida em todo o Brasil. Se você entrar no site, na Amazon está R$70. Mas como eu tenho alguns já antes da pandemia, eu vou fazer R$50 para quem quiser levar. Se você pensar em qualquer conhecimento bíblico com qualidade, porque quando você abre a internet, você pode comer lixo, porque você não sabe quem está falando. Aqui não, é uma revisão pela CPAD, é um material que eu garanto e que você sabe que o que tiver aqui, você pode praticar, porque não tem
nenhuma influência de outra religião, nenhuma influência de alguém que não tem estrutura para te ensinar. Está ali na frente, eu acho que eu tenho algumas obras dessa, R$50, e o meu livro, R$39,90. Comprando esse material, vocês me ajudam a fazer a obra de Deus e certamente abençoa a vida de vocês também. Eu quero dizer uma coisa que é muito legal. Todo mundo que tem chamada tem que aprender a investir na sua chamada. Tempo, diga comigo, tempo, dinheiro e dedicação. Por que você tem que investir tempo? Você vai ter que tirar 1 hora por dia, 2 horas, meia hora, que é para o seu ministério. Para ficar na porta, para cuidar das crianças, você tem que ter tempo para cuidar da obra. Dinheiro, você tem que comprar roupa, gravata, terno, sapato, você tem que comprar livros, fazer curso. Se você tem um chamado, invista. Sem investimento você não vai em lugar nenhum. E isso custa dinheiro. Às vezes a gasolina que você vem na igreja, o ônibus, tudo é dinheiro. Então você faz isso pelo seu ministério. Só que mesmo investindo tempo e dinheiro sem dedicação, você deve conhecer alguém que comprou um livro e não leu. Você deve conhecer alguém que comprou um curso e não fez. Você deve conhecer alguém que, apesar de ter investido dinheiro e até ter tempo, mas nunca focou, tem que ter dedicação. Então, aqui está uma oportunidade, eu acho que para a maioria de vocês. Eu não sei quando é que o pastor Cieliton vai me dar a oportunidade de voltar, mas eu quero estar ali para autografar o livro, tirar uma foto com vocês. Lembrando, quem tirar foto, me marque no meu @ João Barbosa Pastor no Instagram para mim repostar. Eu já mandei lá para o escritório a construção que o pastor Cielo me mostrou. Achei maravilhoso isso aqui, essa obra de engenharia, e que o Brasil inteiro conheça que aqui no cantinho da Zona Oeste tem algo tão lindo. É Zona Oeste aqui, Zona Norte aqui, Zona Norte, que Deus tem aqui fazendo com vocês, ok? Eu vou estar lá na frente, se alguém quiser o material, será um prazer te dar um abraço, passar o material, fazer uma dedicação, e peço a vocês, me acompanhem no Instagram, João Barbosa Pastor. Não escreve Pastor João Barbosa não, você não me acha. Põe primeiro o meu nome, João Barbosa, e no final Pastor. No Insta, no Face, no YouTube, será um prazer ter vocês lá. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Falei demais, né? Falei pouquinho.